Olá pessoal, aqui é a Ida e esse é mais um vídeo com as explicações, os comentários e a correção do PET volume 7 de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental, semana 1. Vem comigo! Bom pessoal, o PET dessa semana vai trabalhar com o gênero entrevista. Então para isso a gente vai ler uma entrevista aqui e responder as questões. Leia o texto a seguir. Entrevista. O mundo deveria estar mais bem preparado contra o coronavírus. Na terceira parte da entrevista, Gregory Poland critica a falta de acesso à saúde e a demora para uma resposta efetiva contra a pandemia de Covid-19, por André Biernat, atualizado em 13 de agosto de 2020. Então vamos lá, diretamente para a entrevista. O médico americano Gregory Poland, professor da Clínica Mayo, lamenta que a Covid-19 tenha pegado tanta gente de surpresa. Na terceira parte de uma longa entrevista para a Veja Saúde, que você pode ver abaixo, ele explica por que nós deveríamos estar melhor preparados para uma pandemia provocada por um membro da família dos coronavírus. Esse expert dedicou sua vida aos estudos das vacinas, também traz recomendações de prevenção e mostra como o conhecimento sobre o vírus evoluiu ao longo dos meses. De certa maneira, a Covid-19 desnudou a situação precária da saúde em regiões como a América Latina? Está aí a primeira pergunta. E ele responde, temos que considerar que aqui mesmo nos Estados Unidos nós temos um monte de problemas. Há muitas pessoas com pouco acesso aos serviços de saúde. Espero que esse vírus e toda a situação deixe alguns aprendizados. Por exemplo, de que higiene é importante, fazer acompanhamento populacional é importante, vacinas são importantes e o investimento na ciência é importante. Precisamos com urgência desenvolver sistemas de saúde com um pacote básico de acesso. Todo governo tem como responsabilidade proteger seus cidadãos. E esse é o terceiro tipo de coronavírus que enfrentamos nos últimos 18 anos. Portanto, ele não deveria ser uma surpresa tão grande para nenhum de nós. O que surpreende é o quão despreparados estávamos para lidar com ele. A razão para termos um governo no comando das ações é fazer aquilo que as pessoas não são capazes de fazerem por si mesmas. Eu espero que, como nações, como planeta, nós passemos a enxergar melhor os conflitos de interesse da política e da economia. Mais que isso, que aprendamos a proteger a nós mesmos como espécie. Segunda perguntinha. Já é possível estabelecer uma taxa de mortalidade da Covid-19? Esse número varia muito. Nos Estados Unidos, a mortalidade é mais alta em negros em relação aos brancos, e há uma série de razões para isso. O risco de óbito também sobe em idosos, em homens e pessoas obesas que fumam ou têm alguma doença cardiovascular. Até o tipo sanguíneo pode influenciar nessa história. Não temos uma resposta fácil para essa pergunta. Em pacientes hospitalizados, a taxa de mortalidade é de 5%. Nas crianças, o índice é muito baixo e fica quase impossível de calcular com exatidão. Próxima pergunta. Por que algumas pessoas não desenvolvem sintomas mesmo infectadas? Temos que levar em consideração que a infecção por coronavírus apresenta diferentes estágios. O primeiro grupo é o de assintomáticos, que não têm sintoma algum e vão permanecer assim. Outros não apresentam sinais no início, mas desenvolvem incômodos com o passar dos dias. Eles são chamados de pré-sintomáticos. Na sequência, temos os sintomáticos, que apresentam consequências moderadas, severas ou letais. Os três grupos possuem potencial de transmitir o vírus para indivíduos suscetíveis. Foi isso, inclusive, que permitiu a Covid-19 se espalhar tão rápido. Muitas pessoas não sabiam que estavam doentes e saíam às ruas sem máscara. Falando nesse item, como deveriam ser as máscaras para realmente minimizar o risco de contrair a Covid-19? Quanto mais camadas elas tiverem, melhor. Quanto mais emaranhado o tecido, melhor. Há alguns modelos que trazem espaço para colocar aqueles filtros de papel que usamos para coar o café. Isso significa uma barreira a mais de proteção. Precisamos lembrar que as máscaras funcionam de duas maneiras, e pouca gente sabe disso. Em primeiro lugar, elas servem como filtro e impedem que o vírus entre no seu organismo. O segundo mecanismo é uma espécie de atração eletrostática. O vírus é atraído por partículas de água, poluição e das fibras de tecido da máscara. Daí eles ficam presos no pano. Por isso também é tão importante lavá-las ao chegar em casa. Você acaba eliminando os vírus que se acumulam ali. Estamos chegando no momento em que muitas escolas de vários países querem retornar às atividades. Faz sentido? Essa é uma discussão muito importante, me parece que vai muito da decisão individual. Do meu ponto de vista, se a criança tem asma, diabetes ou outra doença, eu não enviaria para a escola de volta. Agora, se a criança é saudável e os casos da minha cidade estão baixando, eu provavelmente retornaria às atividades. A probabilidade de acontecer alguma coisa mais grave nessa faixa etária é muito baixa. Agora, precisamos nos preocupar com os adolescentes e os jovens adultos, que estão finalizando os últimos anos da escola ou nos primeiros semestres da graduação universitária.
eles têm um risco relativamente maior. Mas essa é uma decisão que vai variar muito de cada local e do estágio da pandemia. O que sabemos até o momento sobre as sequelas da Covid-19? Não sei se é típico da cultura do seu país, mas aqui nos Estados Unidos tem muita gente que pensa: vou pegar o coronavírus, vou me recuperar e depois estou imune. Nenhuma dessas noções é verdadeira. Não sabemos ao certo quem vai ter complicações ou quem vai morrer. Fora que essa ideia de imunidade no longo prazo não está provada. Além desses dois quesitos, muitas pessoas ficam com sequelas severas, mesmo aquelas que tiveram sintomas moderados. Temos cada vez mais cicatrizes no pulmão e repercussões no coração, no fígado, nos rins e até no cérebro. Os acometidos também perdem capacidade cardiorrespiratória. Nos mais jovens, observamos casos de acidente cerebral vascular massivos e a síndrome de Kawasaki em crianças, que desenvolvem uma resposta inflamatória desproporcional ao vírus. Isso tudo tem impactos de longo prazo no corpo. As pessoas não pensam nisso tudo. Bom, depois de lermos toda a entrevista ou a parte da entrevista que foi colocada aqui no PET, vamos às questões. Responda as questões abaixo a respeito da entrevista que acabou de ler. Letra A. Uma entrevista apresenta um tema, objetivos que são definidos previamente entre o entrevistador e o entrevistado. Qual é o tema e os objetivos da entrevista que você acabou de ler? Então vamos lá. O tema dessa entrevista é a pandemia de Covid-19 e o objetivo é trazer mais informações para os leitores sobre a doença. Tá bom? A gente tem aqui várias perguntas relacionadas ao Covid-19 e o entrevistado é um médico, então o objetivo é informar os leitores aqui, trazendo informações de um especialista sobre o assunto, beleza? Vamos para a letra B. Normalmente a entrevista é precedida por um título e um subtítulo. A entrevista apresenta uma linguagem clara e de fácil compreensão, apresentando as perguntas de uma maneira lógica e ordenada. Antes de ler a entrevista, o leitor encontra 2 parágrafos de autoria do jornalista André Biernat. Qual é a finalidade desses parágrafos? A finalidade desses parágrafos é apresentar para o leitor o tema que será abordado na entrevista e trazer informações sobre a pessoa que será entrevistada. Então, só para a gente ver aqui, os 2 parágrafos que introduziram a entrevista são esses aqui, ó, que falam sobre o médico que foi entrevistado e dão a entender qual é o assunto aqui, ó, o coronavírus, a Covid-19, fala que esse médico dedicou sua vida aos estudos das vacinas, que ele é professor de uma clínica. Então, a gente tem esse tipo de informação aqui nos parágrafos introdutórios, ok? Continuando, então, letra C. A entrevista compreende 3 momentos: uma introdução, as perguntas dos entrevistadores e as respostas dos entrevistados e uma conclusão. Qual é a relação entre o tema abordado na entrevista que acabou de ler e o perfil do entrevistado? O tema abordado é a doença Covid-19 e o entrevistado é um médico que dedicou sua vida aos estudos sobre vacinas e que, portanto, é alguém que pode ser considerado autoridade no assunto abordado. Então, gente, a relação é essa. A pessoa entrevistada entende sobre o assunto abordado. Ela pode ser considerada uma autoridade, porque ele é um médico que estudou o assunto, dedicou a sua vida, né, a esse assunto. Então, ele pode aqui ser considerado alguém que entende e que é confiável para tratar do assunto, ok? Letra D. Podemos afirmar que o jornalista André Biernat se preparou para realizar a entrevista com o médico americano Gregory Pollard. Que indícios dessa preparação podem ser identificados nas perguntas feitas por ele? Explique. Através das perguntas feitas, podemos notar que o entrevistador sabe de regiões do mundo que apresentam situação precária na saúde, sabe também da situação das escolas em vários países diante da pandemia, sabe ainda sobre sintomas, sequelas e formas de prevenção da doença, entre outras coisas. Então, todas essas informações que a gente consegue perceber que o entrevistador sabe, são informações que ele deixa transparecer nas perguntas que ele faz. Então, ele mostra que ele pesquisou sobre o assunto, tá bom? E para terminar, falando aqui um pouquinho mais sobre a entrevista, tá? No nosso dia a dia, podemos obter informações por meio de perguntas dirigidas a uma pessoa que, pela sua formação ou função, tem algo relevante a dizer sobre um assunto de interesse público. Saiba um pouco mais sobre o gênero discurso entrevista. A entrevista é um gênero jornalístico que se estrutura pela alternância entre perguntas feitas por um jornalista e respostas dadas pelo entrevistado.
A finalidade da entrevista é obter informações sobre um tema de interesse geral ou sobre questões de natureza mais específica relacionada a aspectos da vida pública ou privada do entrevistado. Há diferentes contextos para a apresentação de entrevistas orais, no caso do rádio, da televisão ou vídeos que circulam pela internet. Hoje em dia a gente tem o podcast, né, que é a entrevista do momento. Geralmente são pessoas ali conversando sobre o assunto, muito comum também nesse formato, tá? Na internet. Continuando aqui. Podemos tanto ter acesso a uma entrevista no interior de uma reportagem, por exemplo, quanto a programas específicos destinados exclusivamente à realização de entrevistas. As entrevistas escritas, por outro lado, podem merecer espaço fixo em revistas de circulação semanal. É muito comum também aparecer em jornais diários, geralmente acompanhando uma reportagem mais extensa sobre o tema específico ou com a finalidade de apresentar para os leitores o perfil de alguma personalidade de destaque no cenário nacional ou internacional. Então tá aqui um pouquinho sobre o gênero entrevista, que mostra pra gente quão importante é esse gênero, né? Para o mundo jornalístico, para o mundo das informações, né? Tanto na forma oral quanto na forma escrita, é uma grande fonte aí de informações, porque quando você entrevista alguém, você escolhe para entrevistar, o jornalista, né? Escolhe para entrevistar alguém que entende do assunto que vai ser abordado. Então, é sempre uma boa fonte de informação, uma entrevista, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se o vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas. Fica com Deus e até o próximo vídeo.